Miqueias 3:8. Mas, de certo, eu sou cheio da força do Espírito do Senhor, e cheio de juízo e de ânimo, para anunciar a Jacó a sua transgressão, e a Israel o seu pecado. O profeta Miqueias, ele foi um profeta que exerceu o ministério no mesmo tempo do profeta Isaías. No mesmo tempo do profeta Isaías. E o profeta Isaías, só que o profeta Isaías, ele estava no palácio do rei. Ela era um profeta palaciano, era um profeta da capital, vamos dizer assim. E o profeta Miqueias vivia num tipo de um vilarejo, a 30 quilômetros da capital. Ele estava mais perto do sofrimento do povo, mais perto do sofrimento que o povo estava passando por causa da injustiça que estava acontecendo em Israel. Presta atenção numa coisa. Isaías, uma curiosidade muito interessante, que Isaías profetizou o nascimento do Messias. E Miqueias profetizou o local do nascimento. Não se tem menção, nada leva a crer que um conhecia o outro. Provavelmente ouviam falar um do outro, mas provavelmente, não dá para saber. Mas não tem nada que aponte, nada que confirme que um conhecia o outro. Tá bom? Só uma curiosidade, não é sobre isso que eu quero falar. A respeito desse versículo que nós lemos em Miqueias, eu quero dizer para você que a saúde política, econômica, financeira, a saúde dos setores do país, dos ministérios do país, depende da igreja. Por que eu chego a essa conclusão? Porque toda vez que Israel estava bem com Deus, obedecendo a Deus, sendo justo com Deus, caminhando em justiça, obedecendo a palavra, não estando em idolatria, não estando dado ao pecado, não se entregando ao pecado e à injustiça, então a nação ia bem, tudo ia bem. Então, quando Israel estava obedecendo a Deus, a nação ia bem, o povo ficava bem, a nação prosperava, não tinha epidemia, não tinha praga, a nação prosperava, enriquecia, ficava em paz, vivia em paz. Porém, quando Israel começava a desobedecer a Deus, estava em desobediência a Deus, pecando, idolatrando deuses falsos, provocava assim a ira de Deus, Deus disciplinava Israel e toda a nação sofria. Você consegue entender que a situação da nação depende da situação da igreja? Dá para você entender isso? Porque tem gente que está pensando que a nação depende, a saúde da nação, a saúde dos ministérios da nação e até a saúde da igreja depende dos políticos. E é o contrário. Se a igreja estiver bem, então Deus nos dará uma vida tranquila, próspera, nos dará paz, não terá tanta enfermidade, não terá praga. Se a igreja deixar de ser menina, sabe o que é isso? Se eu e você, se nós pararmos de ir para a igreja atrás de satisfazer a nossa individualidade e os nossos desejos,
Se deixarmos de ir para a igreja atrás de bênção e irmos para a igreja para cultuar a Deus de fato e de verdade, se a igreja começar a se reunir para buscar a Deus, para buscar a vontade de Deus, e aí então, sabendo a vontade de Deus, cumprir a vontade dele, se a igreja voltar a cultuar a Deus, em vez de cultuar a si mesma, se voltarmos a ir para a igreja, não para se agradar, mas para agradar a Deus, então a nação melhora, o governo melhora, a corrupção cai por terra. Agora, se temos uma igreja corrupta, isso vai se espelhar no governo. Toda vez que Israel estava desobedecendo a Deus, a nação inteira sofria. E hoje nós estamos vivendo no Brasil uma igreja perdida, uma igreja de show gospel, uma igreja de congressos e pré-congressos e congressos e pré-congressos e congressos, uma igreja que está comemorando sei lá o quê. Eu não consigo entender o que é que essa igreja de hoje está comemorando tanto. Será que está comemorando o número de almas que está indo para o inferno? Ou será que está comemorando o egocentrismo, a satisfação individual? Até os louvores de hoje, até o que você, muitas vezes eu e você pensamos que estamos cantando um louvor a Deus, e nós estamos cantando um louvor aos homens. Ouça a música que você está cantando. Então ouça a música que você acha que está cantando para Deus e vê se você está falando do homem e para o homem, ou se você está falando de Deus e para Deus. Louvor e adoração fala de Deus e para Deus. Louvor de verdade fala dos atributos de Deus, fala de quem Deus é, da grandeza de Deus, dos feitos de Deus, que Deus fez, que Deus faz e que Deus fará, que Deus tem o domínio, que Deus é todo poderoso, que Deus sabe tudo, que Deus tem o controle de tudo, que Deus é dono da minha vida e da sua, que se não fosse Deus nós estaríamos perdidos, que se não fosse a obra da cruz nós estaríamos afundados no pecado e seríamos lançados no inferno junto com Satanás. Mas cantamos para nós mesmos. O ritmo tem que agradar o nosso ouvido, não o ouvido de Deus. O louvor tem que subir como fumaça de cheiro suave às nossas narinas e não às narinas de Deus. Se Deus está gostando ou não, problema dele. É essa a igreja que nós estamos vivendo hoje. Se Deus está gostando ou não do culto, problema dele. Se é esse homem que Deus queria que estivesse pregando hoje ou não, problema dele. Temos que voltar à essência da adoração e voltar. A igreja tem que voltar a colocar no altar quem Deus quer, a colocar para pregar quem Deus quer, a colocar para louvar quem Deus quer, a fazer o que Deus quer e tirar o mundo de dentro da igreja. Parar de colocar o mundo dentro da igreja para chamar a atenção do povo, para o povo entrar dentro da igreja e continuar sem conversão nenhuma. A igreja de hoje aceita o pecado no altar para que a pessoa não vá embora. A igreja de hoje aceita o pecado na nave da igreja para que a pessoa não vá embora e continue ali dizimando e ofertando. A igreja de hoje é corrupta e no meio da corrupção faz congresso para comemorar. Está comemorando o quê? Está comemorando o pecado? Está comemorando a injustiça? Está comemorando a morte dos profetas? Porque a igreja de hoje mata profeta, odeia profeta.
A igreja de hoje gosta de profeta vendido, que fala o que a pessoa quer ouvir. Presta atenção, sou eu que estou falando isso. Nós estamos chegando nos dias em que os profetas já estão começando a pregar nas portas do templo, para o lado de fora. Para o lado de fora. Como Jeremias pregou na porta do templo, acorrentado. Mas você acha que a palavra profética vai parar? Você acha que os profetas de Deus vão se calar? Não, eu não me calo. E nenhum profeta que é de Deus de verdade vai se calar para poder se adequar ao sistema humano que se estabeleceu nesse país, para gerar dinheiro para um monte de gente corrupta que está com carteirinha de pastor desfilando para cima e para baixo. Deus tem o controle da igreja. Você que é corrupto, que está achando que Deus não ouve nada, que Deus não vê nada, presta atenção, Ele vai te pegar. Está chegando o dia e Ele vai te pegar. O dia em que os profetas verdadeiros de Deus vão levantar as mãos para os céus e agradecer a Deus pela justiça. Essa igreja do Brasil está cheia de gente que foi de fato ungida por Deus, que recebeu de fato dons ministeriais, que recebeu de fato dons espirituais, que recebeu de fato uma unção sobre a vida dele e dela. Só tem uma coisa que aconteceu: esse sem vergonha e essa sem vergonha usa tudo isso para enriquecer, para enganar o povo, para usurpar o povo, achando que Deus não está vendo nada. Ei, a minha Bíblia diz lá na parábola dos talentos que ele vai voltar e vai prestar conta, vai ter que prestar conta para ele, e ele vai dizer para aquele que tiver errado, para aquele que enterrou o talento ou que usou o talento para usar o talento para benefício próprio, também é enterrar o talento. E o Senhor vai dizer: servo mau e infiel, seja lançado no lago de fogo. Mas aquele que permanecer fiel até o fim, diz o Senhor, farei coluna do meu templo. Diz o Senhor, assentará comigo no meu trono. Diz o Senhor, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. É isso que Deus tem para o servo fiel. Se você está indo para a igreja atrás de riqueza, irmão, você está indo atrás de riqueza, irmã, na igreja, presta atenção, para com isso. Vai se converter, vai viver o evangelho, cresce na fé. Deixa de ser menino, deixa de ser menina. O evangelho não é isso. O evangelho não veio. Jesus não trouxe o evangelho, não morreu na cruz do Calvário. E o evangelho não está aí para tornar ninguém famoso e enriquecer ninguém. O evangelho está aí, como Jesus disse: eu vim para desfazer as obras de Satanás. Eu vim pregar as boas novas para os pobres e para os quebrantados de coração. Eu vim salvar o que estava perdido. Eu vim atrás da ovelha perdida. Eu vim salvar o mundo. João 3,16 diz que o Senhor não poupou o seu Filho, porque Ele amou o mundo inteiro. Que evangelho é esse que se estabeleceu no Brasil, irmãos? Presta atenção, pega a tua Bíblia, leia os evangelhos, os 4. Leia as cartas paulinas. Depois de fazer isso, olha para a igreja e vê se a igreja está fazendo o que é certo, está obedecendo a Deus. Uma igreja que vai fazendo aqueles cultos mais ou menos e muito mais para menos, agradando a si mesmo, enquanto espera chegar o dia do congresso. Enquanto as irmãs brigam por causa da cor da roupa, por causa da cor do sapato, enquanto os pregadores brigam porque ele quer pregar. O que é isso? Que é isso que estão fazendo com a igreja? O dono está vendo, o dono da igreja está vendo, o cabeça da igreja está vendo. E ele vai pegar gente nesse país. Presta atenção no que eu estou te falando, no espírito. No espírito. Vai começar a morrer muito grandão aí. Vai pra cova porque está se negando a se arrepender. Porque está matando profeta. Porque está matando o ministério de gente que Deus que levantou. Pode esperar, o assassino de profeta. Pode esperar. Tua hora está chegando. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Deus te abençoe nesse dia e sempre. Paz do Senhor.